Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento da 10TI. Meu nome é Caio Rebelo e hoje nós vamos falar de Port Forwarding no Gate Protect, que é muito comum e é muito utilizado para podermos disponibilizar na internet certos tipos de aplicações que ficam dentro da nossa rede interna. É muito comum nós utilizarmos para acesso remoto via Remote Desktop, servidores de e-mail, servidores de aplicação, pode ser HTTP, HTTPS, qualquer tipo de porta. Para isso que nós utilizamos o Port Forwarding, porque é muito comum nós temos o nosso Gate Protect com um NAT configurado, onde nós temos a nossa rede interna com IPs de classe A, B ou C, que são as classes internas, e o IP externo da nossa operadora de internet, que normalmente eles disponibilizam 1 ou 5, 10 IPs, são poucos IPs. Então, por isso que nós precisamos fazer um port forwarding, justamente para diversas pessoas da WAN acessarem aplicações da nossa rede interna através de um IP só externo. No nosso caso, como que nós fazemos essa configuração? Você conecta principalmente através da sua rede WAN para acessar o console de gerenciamento do Gate, ou pode ser da interna também. Normalmente nós fazemos isso remotamente, às vezes é um cliente que está conectando, nós estamos conectando a um cliente através da nossa própria internet e já fazemos esse teste pela própria WAN. Então no nosso caso eu vou conectar aqui no nosso IP externo, 189.168.10, com o usuário admin e a nossa senha. Então nós estamos conectados no nosso Gate Protect através da porta WAN, não da porta LAN, e nós precisamos fazer um port forwarding do Remote Desktop. Nós temos um servidor de Terminal Services dentro da nossa infraestrutura que o pessoal da internet precisa acessar ele remotamente. Então como que nós fazemos dentro do Gate Protect? Primeiramente nós precisamos criar o nosso objeto, computer ou server, tanto faz. No nosso caso é um servidor Remote Desktop, então clicaremos em Server. E vamos identificar este servidor como Remote Desktop Windows. Ele está conectado em qual interface de rede do nosso Gate Protect? ETH0, ETH1 e ETH2. No nosso caso é ETH2, onde está com o IP 192.168.20/24. E esse servidor ele tem de IP final 5, então é 192.168.2.5. Então nós criamos um objeto para vincular aquele IP. Então aqui nós temos agora o nosso servidor. E agora nós configuramos o acesso remoto. Antes nós vamos fazer o seguinte teste para verificar que realmente não funcionou. 189.168.10, porta, vamos testar a porta 3391. Não funciona, ou até mesmo a porta comum. Também não funciona o Remote Desktop. Então nós vamos fazer um teste e liberar o Remote Desktop para esse servidor. Connection Tool. Nós vinculamos o nosso servidor com o nosso pool de internet. Clicamos em ADD. E nós vamos navegar nos menus em busca aqui do Remote Desktop. Já tem criado o Remote Desktop, RDP. E se nós dermos 2 cliques em cima do RDP, nós vemos aqui a porta 3389 TCP. Então nós invertemos a posição do nosso firewall, porque essa seta ela indica que seria uma conexão da rede local para a internet. Porém aqui é o inverso, é quem vem da internet para a nossa rede local. Então nós invertemos a posição da regra. E automaticamente nós vemos aqui em Other Options, clicamos 2 vezes em log,nat, onde nós configuramos o nosso port forwarding aqui embaixo, DMZ/port forwarding. Então nós habilitamos aqui e nós especificamos aqui uma origem e um destino. Então no external IP address nós podemos colocar o IP exato do nosso link de internet. Por que nós podemos especificar esse IP? Digamos que você tem um link, uma LP de dados que eles disponibilizaram 8 IPs ou 16 IPs. E você pode especificar apenas um IP dessa range inteira que seja somente para esse destino. Se você deixar em branco, ele vai pegar todos os IPs da sua appliance, todos os IPs disponíveis,
e ele vai fazer um NAT da porta 3389 para o IP 192.168.2.5 na porta 3389. E aqui também nós temos a opção de habilitar o NAT, que é o mascaramento desse IP. Se nós não habilitamos, o que acontece? Ele repassa exatamente o IP WAN para dentro do seu servidor Remote Desktop. Se você habilitar o NAT, ele vai repassar o IP do Gate Protect, 192.168.2.254. Isso é interessante você desabilitar quando você tem servidores de web que normalmente fazem logs de visitas. Às vezes você tem um servidor como por exemplo o próprio meuip.com.br, que ele coloca lá o IP que você acessou. Provavelmente o meuip.com.br deve salvar logs disso. Então ele precisa saber exatamente o IP externo da pessoa. Então você desabilita o NAT e ele vai repassar exatamente o IP de WAN da origem. Então, embaixo nós podemos colocar o IP específico ou todos os IPs. No nosso caso, como só temos o speed, nós deixamos em branco. Ele vai passar exatamente o IP. Bom, clicamos em OK e automaticamente agora nós já temos o NAT feito. Clicamos em Activate para validar. E agora nós podemos fazer o teste. Automaticamente já está funcionando. Só colocarmos o usuário e senha que ele já vai fazer o logon. Porém, existem outras formas de se configurar o NAT, principalmente porque há uma brecha de segurança deixarmos a porta 3389 Remote Desktop, aberta para a internet, porque todo mundo conhece essa porta e um possível hack vai tentar fazer diversas tentativas de logon até conseguir conectar no seu servidor Remote Desktop. Então, por uma boa prática, nós jogamos numa porta alta. A mesma coisa nós fazemos com a porta 80, que é a porta de navegação. Nós podemos fazer isso com qualquer porta. Então, como funciona esse NAT de uma porta alta para a porta original, que é a 3389? Então, nós fazemos o seguinte, nós removemos a regra do Remote Desktop, clicamos em ADD e vamos criar uma nova porta, User Defined, onde nós vamos digitar Remote Desktop, porta 3391. A porta é TCP, que é a porta do Remote Desktop. O tipo do protocolo, na verdade, é TCP. E a porta 3391. Nós fazemos o mesmo processo, invertemos a posição do action aqui do nosso firewall. Clicamos em Other Options. Habilitamos aqui o Enable DMZ Port Forwarding. E fazemos o mesmo processo. Então ele vai vir external IP address de qualquer origem, porta 3391 para o endereço 192.168.2.5, porta 3389. E a mesma opção de NAT, mascaramento da porta e do IP. Clicamos em OK, OK novamente e Activate. Então, se nós formos testar novamente o mesmo IP 189.19.58.10 na porta 3389, ele já não conecta mais, porque agora nós estamos na porta 3391. Pronto. Então agora está funcionando o Remote Desktop em uma porta alta. Então isso fica muito mais fácil e você não precisa mais mexer nas suas aplicações. Às vezes você tem uma aplicação na porta 80 e você tem que mexer no seu IS ou no seu Apache para ele conectar através de outra porta. Na verdade você faz isso diretamente no firewall e a sua aplicação fica com a porta intacta. É bem mais prático de se trabalhar. Bom pessoal, agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso vocês tenham dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail prevendas@destei.com.br ou pelo telefone DDD 11 2108 3344. E todo o material do Gate Protect segue abaixo o link para download. Se vocês vão conseguir ver os scripts, as ISOs de instalação e todos os vídeos explicativos e PDFs com manuais. Bom, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.